Bem-vindo a mais um Nexus Cast, é uma produção do Instituto Vale Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe. Como sempre, a gente sempre traz novidades para vocês, temas bacanas, então fica ligado no nosso canal, segue a gente também nas redes sociais e hoje em especial, eu trouxe duas pessoas, uma eu obriguei a ficar aqui com a gente, mas vai ter um papo bem bacana, eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, egressos, né? Que no caso eu trouxe aqui Letícia, seja bem-vinda, Letícia Lobo, que é a nossa egressa aqui do curso de psicologia. E a gente também trouxe aqui Guilherme Lobo, né? Que é o nosso médico aqui, que eu espero não usufruir dos serviços dele, mas sejam bem-vindos aqui. A gente vai começar o nosso papo já com como é que está sendo essa experiência. Já saiu daqui da Unijaguaribe, já está no mercado de trabalho, como é que está aí? Bom, primeiramente, obrigada aqui pelo convite, pela oportunidade. Então, eu me formei aqui pela instituição no final do ano, peguei meu tão sonhado CRP, que é o que todo mundo sonha durante a graduação de psicologia, agora em março. Estou desenvolvendo um projeto profissional com vistas a atendimento que integra a saúde física e a saúde mental dentro de um mesmo empreendimento, então tenho me dedicado a estudar, elaborar esse projeto. Mas aqui, enquanto eu estive na instituição, enquanto aluna, eu desenvolvi um grupo de mulheres, um grupo independente. Na época, eu era aluna de estágio específico 2, eu acho, com ênfase sociocultural. E aí surgiu a oportunidade de levar um projeto de mulheres lá para a comunidade que eu moro. E aí casou perfeito com algo que eu já tinha dentro de mim. Eu tinha um desejo muito ardente de contribuir com a comunidade de alguma forma. E esse estágio, com ênfase sociocultural, foi a oportunidade perfeita para eu conseguir fazer isso, né? Então já era um projeto pessoal teu? Já era. Nós moramos no Fortim, que é a comunidade que eu moro chama Pontal de Maceió, mas o município é Fortim. Há 2 anos que a gente chegou lá, né? Esse mês completaram 2 anos. E aí, pouco depois que a gente chegou, nós fomos muito bem acolhidos lá. Então, a gente foi percebendo, conhecendo as pessoas, identificando as necessidades e tudo, né? E oportunidades também, né? De estarmos conectados com as pessoas, de contribuir com elas. E aí, a oportunidade do estágio foi perfeita. E eu me formei e o projeto continua. Então, hoje nós somos um grupo independente, eu não estou mais como acadêmica. Então, no caso esse teu projeto, após sair daqui da Unijaguaribe, começou no estágio? Começou no estágio e continua. E continuou. Aí agora nós somos um grupo independente de mulheres, nós nos reunimos a cada 15 dias, na associação de moradores da comunidade. Ontem a gente começou uma parceria com uma fisioterapeuta, que é uma aluna daqui, egressa daqui da instituição também, em que 2 vezes por mês nós teremos uma prática de pilates com ela, com essa fisioterapeuta, Clarice, o nome dela, e nós, enquanto grupo, vamos chamar Mulheres do Pontal, teremos a oportunidade de cuidar também da nossa saúde física, da manutenção da nossa saúde física. E aí, recentemente, eu fiz um projeto também chamado Quinta Delas, no qual todas as quintas, às 19h30, começou às 20, depois foi às 19h30, às quintas-feiras de fevereiro, eu facilitava um grupo de mulheres, e mulheres do Brasil inteiro, mulheres daqui de Aracati, lá do Fortim, de outros estados, no qual a gente falava, cada encontro tinha uma temática, então a gente falou sobre o autocuidado, saúde mental. Nesse mês específico também, que é o mês da mulher, no caso. Teve o dia 8, vocês tiveram algum movimento no dia 8 de março? Então, a nossa proposta é de que a gente, inclusive, ano passado, nesse projeto que eu comentei que a gente tem no Pontal, a gente fez um evento chamado Meu Dia Todo Dia. Para quebrar esse paradigma, essa coisa de que a gente vai falar de mulher, nós vamos olhar para essas mulheres só no mês de março, só no dia 8. Não desmerecendo a importância disso de forma alguma, eu acho que precisa de uma data, de fato. Essa data ela não é por acaso. Exato. É o marco de uma luta que a gente trava. Então, no caso, é o processo de consistência, né? Exatamente. Então, a gente vai fazendo ações contínuas
né? E não necessariamente em março. No mês de março a gente não fez especificamente uma ação do Dia das Mulheres por conta de demandas que todas no grupo tinham, né? Mas aí a gente vem desde que a gente se encontra e o projeto começou em março do ano passado, exatamente travando essa luta para mostrar que a gente precisa, de não até que a gente se reúne todos os meses, a cada 2 semanas a gente se reúne para falar dos nossos dilemas, para falar das nossas questões, levantar reflexões, trocar conhecimento, fazemos dinâmicas, ações, enfim. Então, assim, a nossa perspectiva é essa, de falar da gente, olhar pra gente, cuidar da gente, pensar a gente todos os dias. Inclusive o evento que eu comentei, que a gente fez ano passado, era meu dia, todo dia. E é nessa perspectiva que a gente leva o projeto. E aí o Quinta Delas foi uma forma que eu encontrei de me conectar com mulheres do país inteiro, utilizar o digital a nosso favor, para a gente olhar para a gente, olhar para questões que permeiam a nossa vida, os nossos desafios. E aí surgiu o dia assim, eu tenho uma parceira profissional, que também é aluna de psicologia aqui, que está me dando... Não, daí o network, né? Tudo ligado, né? E aí nós desenvolvemos algumas atividades aqui juntas dentro da faculdade e fora dela também, rodas de conversa, palestra, enfim. E aí em dezembro surgiu a ideia de criar o Instagram voltado para assuntos da psicologia. E é ela que facilita isso para mim, a gente tem essa parceria. Aí vocês têm esse Instagram que é voltado... O Instagram é meu, mas Sim. ela é uma pessoa que me ajuda, sabe, a desenvolver o trabalho ali. E a gente conversando e desenvolvendo algumas coisas, algumas ideias, a gente pensou em fazer uma live para falar de autocuidado. Sim. E aí, não me lembro exatamente o que culminou nisso, mas a gente teve essa ideia a partir de algo que agora não estou lembrando. E era dezembro, na época a gente estava naquele trâmite de formar, e aí TCC... Aquela correria, foi uma né? correria, a gente teve evento aqui, eu apresentei resumo, artigo, enfim. Então, a vida acadêmica com a vida já pensando lá no Exatamente, futuro. aí reta final de curso, o pessoal já sabe como é que é. Aí a gente ia fazer essa live sobre saúde mental e autocuidado em dezembro. Mas aí a gente entendeu por bem, para sermos coerentes com o que a gente prega, com o que a gente acredita, que aquele não era o melhor momento. Ok, passaram os dias e a gente conversando, bom, acho que live agora, para esse momento, não é o que vai realmente trazer à tona aquilo que a gente quer. Quer criar um ambiente acolhedor, onde a gente possa trocar com outras mulheres, não simplesmente a gente ficar falando e elas ficarem nos ouvindo. Nesse sentido, surgiu a ideia do Quinta Delas, que então era um grupo, nós íamos nos encontrar online de forma gratuita, com mulheres, qualquer mulher que tivesse interesse de participar, e íamos falar de alguns temas específicos. E o primeiro foi saúde mental e autocuidado, que seria o tema da live. E aí, a partir disso, a gente falou de autoconhecimento, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre empreendedorismo feminino. Que é a máxima, né? Que a gente está vendo aqui que a grande maioria é um dado, né? Assim, 70% das novas empresas estão sendo geradas, né, agora por mulheres. Então, a gente tem uma máxima muito grande aí de desenvolvimento. E a sua participação, rapaz? Me conte aí um pouco dessa participação do Trevo. E ele acompanhou tudo isso. Ele rapaz, eu tô achando bom ouvir elas falar aqui. Tô vendo, assim, Eu já sei. Mas Eu já sei a história, mas eu tô achando bom ouvir elas falar aqui. Ele acompanhou e fez parte de tudo. Todas essas sementes que estão germinando, ele me ajudou a importância do apoio, né? Vocês são casados, essa decisão de ir lá para Pontal foi conjunta. É um lugar bom, né, meu amigo? Lá, tranquilo. Mas eu acho que isso faz tudo parte, né? Sim, de desenvolvimento. Sim. Profissionalmente a gente caminha junto. Assim, desde que nós estamos juntos, todos os nossos projetos profissionais e pessoais diz respeito à parceria entre nós. Tanto é que a gente brinca muito que ele formou em psicologia junto comigo. Conta um pouco dessa história da quando o prêmio foi na época da pandemia e tal. Exatamente, porque na época da pandemia as aulas ficaram no online. Então, a gente não pode esquecer que ela é mãe também. Exatamente. E aí a gente estava no online e ele passou a acompanhar as aulas comigo. Eu já trazia para ele muita coisa do que eu aprendia, do que eu estudava. A gente sempre trocou muito isso, né?
mas ele tinha a oportunidade de estar ali do meu lado, né? Então, quando na aula do online, pelo menos para mim, eu acho que foi a realidade da maioria das mulheres ou da maioria das pessoas. É difícil. Casa, aula, tudo enrolado ali naquele momento. Exatamente. Janta, filho. Eu falo muito também, que eu sou mãe, né? Sou mãe e pai, eu quase fico doido, porque eu tava me formando também na época. Era? Olha aí, que legal. E dizer assim que eu consegui entrar no escritório, no meu quarto e ficar ali sem nenhuma interrupção, não. Utopia. Não, então você tinha que conciliar o jogo de cintura, né? E tudo isso que você falou, filho, casa, comida. E o apoio, né? Que eu sei que você apoia. Foi fundamental. E muitas vezes eu ia fazer prova, eu ia fazer trabalho, ele que segurou as pontas. Né? Conta aí. E era interessante que tinha alguns professores que ela estava assistindo às aulas e eu estava com o nosso filho, Miguel, e aí ele acabava ouvindo e participando, às vezes assistindo às aulas juntos. Alguns professores... E de assistir mesmo, de ficar tipo do lado. Ficar do lado, assistindo. Alguns professores eu conhecia pela voz. Não precisava nem ver de quem era a aula, só de passar. E eu vi, é a fulana que tá falando ali, Tá acontecendo a aula, eu acho que eu vou dar uma assistida aqui também, vai me ajudar. Isso aqui é interessante, isso aqui me interessa. Eu vou sentar aqui do lado para poder acompanhar. Compartilhando conhecimento. Exatamente. E a gente trocava muito, né? Ele lê muito. Eu falei, a gente desenvolve muitas coisas juntos. A gente falava, é assim, né? A maior aula da assim. Ou é Carlos Eduardo. Eu não sabia. Interessante, né, gente? E aí foi isso, a gente. Então, como a pandemia. Foram 2 anos de online, né? Então, foi basicamente quase que a metade da graduação. Né? Quando eu vim pra cá, eu tava no 6º semestre. Então, era quase a metade. E aí ele acompanhou bastante. E mesmo quando saiu do online, ele estava sempre aqui. Ele é conhecido aqui na faculdade. Ele vinha com meu filho, às vezes ia trazer alguma coisa para eu comer. Assistiu a aula aqui presencial. Então, assistiu. Essa graduação foi assim, familiar. Familiar. Eu trouxe Miguel. Aí eu vou puxar a sardinha um pouco aqui para a instituição, porque a minha família foi muito bem abraçada e acolhida aqui. Meu filho já dormiu na aula, assistindo a aula comigo aqui, né? E eles sempre estavam por aqui, mesmo por uma questão de logística nossa, porque a gente mora no Fortim, né? Então a gente estava dividindo o carro, tinha questão de compromisso onde eu não tinha. E você não vai deixar de ser mãe, você é uma aluna e mãe. Né? Em momento nenhum. Você não absolutamente não. Não tem como deixar, não é uma funcionalidade. Vou então, mãe, quando eu chegar em casa, não tem. Na hora que eu entrar na faculdade ali, tava no Jaguaribe, não tem como. E aí meu filho acompanhou muitas aulas aqui. Esteve aqui presente. Eu tive a oportunidade de facilitar, junto com outras colegas, um grupo que ainda acontece aqui no SPA, que é o Aquarela. E meu filho teve a oportunidade de presenciar, de participar algumas vezes em que foi possível. Então a minha família estava toda inserida aqui dentro. Foi muito bacana. E aí tive a oportunidade, puxando o gancho para o que foi desenvolvido aqui, de facilitar o Aquarela, de começar esse projeto lá na comunidade. O Aquarela é um projeto que com crianças. Com Não sei como tá agora, mas ano passado eram crianças de 7 a 10 anos. Que bacana. E aí a gente desenvolveu um trabalho muito legal com elas, de trabalho. Eu vejo que essa parte assim, social tua é muito forte. É muito forte. É muito forte. Eu sempre acreditei que o meu conhecimento, que as minhas ações, elas tinham que estar a serviço. Sempre. Então, sempre que eu tive a oportunidade de estar dentro de algo voluntário, porque o voluntário você não deixa de dar e receber. Com certeza. O que você recebe é muito maior. Até porque a gente pensa nesse ponto. Eu acho assim, vocês dois são, no caso, são 2 áreas, né? Medicina e psicologia são áreas que visam a saúde. Exato. E a saúde, ela tá ligada ali em casa diretamente. A gente não tem como você não ter histórias, você, por exemplo, Guilherme, não ter tantas histórias. Que o Guilherme estava me contando aqui umas histórias, até com medo. O homem é cortador. E como foi esse processo? Vocês, assim, juntos, porque empreendedorismo familiar, né, aí no caso, né? Como é que, assim,
esse amadurecimento, essa forma que vocês dois juntos analisassem, não, vamos viver diferente, quero continuar na minha área, quero trabalhar para mim. Como é que é isso? Assim? Então, a gente, desde que a gente está junto, né, amor? Desde que a gente está junto, a gente sempre trouxe essa ideia da questão do empreendedorismo, né? De ter mais de uma fonte de renda, de ter outras opções. Então, durante a pandemia, o que a gente viu foi que muitas pessoas que tinham apenas uma única fonte de renda e se viram necessitadas de estar afastadas do seu trabalho, né? Teve aquela renda comprometida, passaram sérias dificuldades, né? Então, desde a pandemia, isso que a gente já trazia muito forte na gente. Amadurecer. E veio amadurecendo durante a pandemia. Com tudo que a pandemia trouxe, né? Uma das coisas que a gente pode ressaltar foi o crescimento da necessidade de atendimento psicológico. Então, assim, nesses 2 anos de pandemia e de acadêmico não matriculado em psicologia, a gente pôde estudar, pôde observar a necessidade, né, de um cuidado, de um olhar, um carinho maior para essa parte da saúde mental. A gente estava até conversando que essa parte te ajudou bastante, essas Com aulas. certeza. Depois, eu posso dizer que eu era um profissional antes e depois me tornei outro profissional. Depois dessas aulas, depois dessa questão... Ele está falando com a propriedade de aluno. Olha, eu me formei numa escola de medicina muito tradicional. Me formei na Universidade Federal de Goiás. Então, na época, era uma escola muito tradicional. Então, trazia aquele modelo médico ainda muito arraigado. E depois que me formei médico, fiz residência em cirurgia geral, que ainda é algo assim muito, como eu vou dizer, delicado. Modelo médico mesmo, ou é ou não é, ou corta ou não corta, entendeu? Isso. Então, assim, depois que a gente passou por isso tudo, a questão da pandemia, né, a nossa vida teve que ser, como de todo mundo, a gente teve que adaptar muita coisa, acompanhando a minha esposa nas aulas online e tudo mais. Isso trouxe um olhar muito mais humanizado, muito mais sensível, né, para a profissão, para o atendimento. A Letícia costuma dizer, eu não vou me lembrar agora, que apesar de acadêmico não matriculado, eu não lembro quem é o teórico, mas tem uma fala que é assim. Jung. Isso. E aí, já é conexão aí. Quando estiver diante de uma alma, seja apenas uma outra alma, né? Seja igual, Conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a gente traz isso muito forte. E a gente tá trazendo isso muito forte para o projeto que a gente tá gestando, está desenvolvendo. E a gente quer trazer isso, né? Por isso que é importante a educação diferenciada, né? A Unijaguaribe ela disponibilizou isso para você, não foi? Nesse desenvolvimento, né? Eu acho assim que a educação ela transforma, ela transcende, né? Ela transcende todas as barreiras. Nunca se é tarde para aprender um pouco mais. Veja quanto de tempo tu não passou, né? Aí nas aulas online dela, com certeza, despertou esse interesse, né? Então é muito importante. Mas e aí, como é que tá hoje essa proposta para vocês, assim, de educação? Parou? Vai continuar? Como é que você vai ver essa questão sua? Vai dar continuidade dentro dos projetos, dessa parte educacional? Porque a gente faz, aqui na Unijaguaribe também a gente tem essa parte, né? De pós-graduações. Sim.
Eu acho que o profissional, quando ele sai, um egresso, quando ele sai de uma graduação, a jornada dele só começou. Só começou. Né? Um bom profissional, ele precisa se atualizar, se aprimorar constantemente. O conhecimento, ele é inesgotável. Não tem Porque a gente pega essas duas opções. No teu caso, tu saiu daqui, mas pensou... A gente teve um podcast aqui também, junto com a Thay. Beijo pra Thay, ela é maravilhosa. Outro beijo, que eu sou apaixonada por ela. É cheio de fã. Então, a gente estava até falando sobre isso, porque tem gente que permeia a questão de especializações, pós-graduações, e tem gente que já vai para a área comercial, né? Porque não deixa de ser as duas, né? Então, aqui na Jaguaribe tem essa possibilidade, né? Se você quiser desenvolver isso. Eu acho que, assim, isso é muito pessoal, né? Mas nós temos nos organizado e gerido o nosso tempo para que a gente consiga fazer as duas coisas, né? Então, eu tenho estudado, antes de terminar a graduação, eu tinha passado por uma formação com a doutora Tiziana Paiva, ela é doutora mesmo, psicóloga, que tem formado muitos profissionais super capacitados para lidar com sofrimentos extremos, situações de conflito. Inclusive chama Forme-se Psicologia dos Extremos. Então já saí da graduação com essa formação, passei por essa formação, foi muito bacana. Vou começar uma capacitação em comunicação não violenta. Ainda tem uma gama. Meu Deus do céu, essa mulher não para não. E aí, concomitantemente a isso, a gente tem estudado bastante a questão de empreendedorismo, né? Especialmente por estarmos adentrando esse universo, né? Com vistas a unir a saúde mental e a saúde física. Então, os nossos projetos profissionais, essa parte de empreender, também tem sido algo sobre o que a gente tem dedicado nosso tempo, os nossos estudos, para a gente se capacitar e se desenvolver dentro dessa área. A psicologia, ela tem uma gama imensa de possibilidades, né? É comum que muitas pessoas saiam e fiquem, e não só dentro da psicologia, mas de qualquer área de formação e de atuação. Nossa, Sim. Formei, o que eu vou fazer? Fica assim, meio perdido, e agora? Só que eu já tinha muito claro o que eu ia fazer. A Unijaguaribe, nesse novo processo educacional, ela tá engajando o quê? O aprender e fazer. Né? Aqui vai ter mais a questão prática, vivenciada. Então, essa nova formologia de educacional, de com trabalho, vai ser muito importante para os novos alunos que estão escutando você, como é importante escutar você, né? Vocês, né? Como família, porque foi abraçado pela instituição, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Esse novo desenvolvimento de mercado, né? Ver essa possibilidade que é tamanha, que é de você ter... Nem todo mundo tem essa sorte, né? Mas ela já teve aquele momento assim, não, eu quero isso. Né? Sim, tem gente que vai se descobrindo no decorrer do curso. E eu acho assim, eu acho incrível essa questão particular de cada pessoa ter um tempo, né? Então, tem gente que vai sair daqui já com um emprego, que inclusive formou, teve que fazer uma formatura especial porque já tinha um emprego em vista. Tem gente que saiu daqui jurando que ia para as políticas públicas e surgiu uma oportunidade dentro de uma escola. Então, são múltiplas possibilidades, né? E aí, o fato de que eu saí, eu já tinha em mente algo claro do que eu ia fazer, não quer dizer que isso é uma regra, isso é muito pessoal, né? Então, essa ansiedade, especialmente quando você depende disso para você se sustentar. É natural que isso aconteça, né? Mas eu acho que isso é muito particular. Eu prezo muito para que o processo seja o mais leve possível, porque a graduação em si, você já vive muitos desafios, porque você precisa conciliar com uma vida, muitas vezes, laboral. Tem pessoas que estão aqui estudando, mas que também trabalham, né? Que isso já é em casa. Como você, que também é mãe, né? No caso, tem várias histórias aqui também. Né? Que tem outras demandas e precisa conciliar. Mas eu acho que tem um tempo para cada coisa. No meu caso, eu já tinha claro o que eu ia fazer, já tinha um tempo. Eu vim maturando isso, né? Com vista dessa questão de a gente abrir esse empreendimento, já é o que a gente vem amadurecendo, vim estudando, me preparando para isso. Esses projetos que eu vim fazendo foram surgindo também a partir de desejos de visão clara que eu tinha sobre onde eu queria chegar. E o importante também é a gente saber onde a gente quer chegar. O que eu quero para mim.
Não precisa ser agora, cada um tem o seu tempo. E isso é apoio também, né? A gente pega assim, por exemplo, no nosso caso como estudantes, vocês continuam sendo estudantes, Claro. né? A gente tem aquele apoio dos nossos professores, que no caso aqui a gente citou até a Thay, né? Que ela é também muito engajada com os alunos dela, eu percebo isso. Muito. Então a gente tem esse engajamento com os professores, né? Que são aqueles que E abrem. eles são nortes, porque eles também oportunizam trabalho pra gente. Quantas vezes o professor, a Maia também foi coordenadora daqui, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Maia, Thay, vamos aqui, vamos fazer uma palestra ali, vamos montar aqui, vamos fazer uma roda de conversa, vamos chamar o CRAS, vamos chamar, e colocam a gente em movimento. E isso abre espaço para networking, você vai conhecendo as pessoas. A rede de Né? contato Você é tudo vai hoje. criando uma rede de contatos dentro e fora dos muros da instituição, viabilizados pela instituição, por professores que acolhem, que abraçam, que muitas vezes percebem o teu perfil e, sabe, te dão um norte. Sem sombra de dúvidas, se alguém se sentir perdido, eles são ótimas pessoas para, de alguma forma, guiar, porque já estão à nossa frente, já trilharam, já fizeram aí o caminho das pedras, né? Então, além de professores, são também mentores, e eles foram assim para mim, dentro desse meu percurso aqui, sabe? Então, assim, tem uma ansiedade, mas existem pessoas, a gente nunca consegue fazer nada absolutamente sozinho. Ninguém consegue. Esse podcast aqui só com você não era um podcast, Não era um podcast. né? Então, aqui essa instituição só com os professores ou só com os alunos. Então, existem pessoas com as quais a gente pode se conectar, que podem facilitar o caminho, que podem, né, ampliar o nosso olhar. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu achava, quando eu entrei na faculdade, que eu ia ser psicóloga clínica, pronto, acabou. Já vinha pedrado ali, né? Eu já via meu consultório e eu já me via ali dentro. Ele fica rindo ali porque tem umas histórias aí pra contar aí atrás, né? Conta aí. Se via como psicóloga clínica, mas o primeiro pezinho que ela colocou no social Foi no social. não saiu mais. Se alguém dissesse assim, a tua ênfase vai ser clínica ou social? Eu ia dizer, claro, clínica. Ô, gente, eu queria passar mais uma hora aqui, mas eu sei que vocês estão muito ocupados. Se deixar, a gente... Se deixar também. Mas é muito importante. Eu espero que não seja só esse programa que a gente vai gravar junto, porque eu sei que não vai ser. Isso. Né? Tem muita novidade aí que vocês estão por fora, que vai estar chegando aqui no Nexus Cash. Eu espero que sim. Certo? Então, olha, eu agradeço desde já a sua presença, Guilherme Lobo, né? Letícia Lobo, nossa psicóloga, nosso médico, os nossos futuros aí estão ligados ainda, viu? Então, espero que eles estejam aqui novamente conosco. Agradeço. E é isso, né? O Nexus Cash é isso. Toda quinta-feira a gente vai estar trazendo programas, então vocês ficam ligados aí. E eu queria deixar só as últimas falas de vocês para esse programa. Pode ir. Deixa eu falar. Bom, como última fala, pegando o gancho da questão do empreendedorismo, né? Acredito que se alguém que está concluindo a graduação ou que tem interesse, né, de entrar no mundo do empreendedorismo, primeiramente essa pessoa tem que ter uma força de vontade, uma garra, né, nata. Mas eu gostaria honestamente de dar uma dica. Existe um autor que a gente gosta muito e que ultimamente a gente tem lido bastante, né? Que é Napoleão Hill. Um best-seller, vários livros deles best-seller. E a Letícia colocou uma coisa aqui que eu vi assim no livro dele claramente. Se fosse só você aqui, isso aqui não seria um podcast. Então, da mesma forma que a gente citou Jung aqui, diante de uma alma humana, seja apenas um trauma humano, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então, as nossas relações, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente pensa em fazer, com certeza tem alguém junto, tem alguém do lado, tem alguém caminhando junto. Então, para quem está pensando aí, está se formando, está querendo abrir um negócio, está adentrando nesse mundo,
primeiramente, acho que vale a pena conhecer as obras de Napoleão Hill. Segundo, valorize o ser humano. Valorize as pessoas que estão ao seu lado, valorize as pessoas que correm junto com você, valorize as pessoas que podem te abrir portas, valorize as pessoas que trilharam os caminhos das pedras, e você pode galgar mais longe, subindo, né? Trilhando esses caminhos por ela. Então, o ser humano, as pessoas, as conexões, eu acho que o que a gente mais preza hoje, né, amor, é a questão das conexões. Então, para quem vai nesse caminho aí, vale a pena priorizar, dar um carinho especial para a questão das conexões. Acho que é isso. Obrigado. Eu fico aqui, ó, está extasiado. Um médico mais para psicólogo. Uma pegada. Vamos puxar a sardinha. Mas eu queria agradecer a oportunidade. O podcast é um espaço de conexões e eu acho que aqui é uma oportunidade de expandir, de empoderar. Nem gosto muito dessa palavra, mas eu acho que essa é a palavra, de empoderar pessoas, profissionais, seres humanos, empresas, negócios, inovadores, enfim. Então, eu acho que isso aqui é extremamente importante eu gosto de pensar assim, que é o futuro que já começou. Então, penso que a educação, o conhecimento libertam, empoderam, incentivam, e esse é um espaço para isso. Eu agradeço muito por estar aqui. Espero poder contribuir mais vezes. A gente que agradece. Até a próxima.